Quando a gente ouve a expressão humanizar a saúde, o que vem primeiro na cabeça? Acho que para muita gente é ser mais gentil, dar um bom dia com um sorriso, né? Exato. Mas os artigos e as apresentações que a gente tem aqui hoje mostram que, no Brasil, a história é muito, mas muito mais complexa e profunda. Nossa missão hoje vai ser uma espécie de investigação. A gente vai usar esses materiais para decodificar o que realmente significa a Política Nacional de Humanização, a tal da PNA. Queremos entender não só o que ela é no papel, mas como ela tenta, na prática, transformar o dia a dia do SUS e o trabalho de profissionais como os psicólogos. Exatamente. E o ponto de partida é crucial. A PNA não é uma ideia abstrata, sabe? Uma filosofia de autoajuda para o serviço público. Certo. Ela é uma resposta muito concreta a problemas históricos do sistema de saúde brasileiro. Para a gente entender o porquê de ela existir, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como ela se conecta com movimentos gigantescos, como a redemocratização do país e a reforma psiquiátrica. É interessante essa conexão, porque, à primeira vista, a humanização parece uma coisa geral para a saúde. Sim. E reforma psiquiátrica é algo bem específico da saúde mental. As fontes explicam como essas duas lutas se encontraram. Elas não só se encontraram, elas nasceram da mesma raiz. Ambas são críticas a um modelo de saúde que era autoritário. As fontes descrevem esse modelo anterior como hospitalocêntrico e médico-centrado. O que isso quer dizer na prática? Na prática, significava que o hospital era o centro do universo da saúde e o poder de decisão estava todo, concentrado na figura do médico. O paciente e a comunidade eram vistos como objetos passivos do cuidado, não como sujeitos com voz, entende? Entendi. E essa insatisfação toda virou uma demanda oficial, certo? Precisamente. O marco, segundo os documentos, é a 11ª Conferência Nacional de Saúde, lá no ano 2000. Foi ali que essa insatisfação acumulada ganhou um nome: o desafio de humanizar o SUS. Ah, então não foi uma coisa de cima para baixo. De jeito nenhum. Isso é importante. Não foi uma ordem que veio de um ministro em Brasília. Foi uma demanda que borbulhou de baixo para cima dos próprios usuários e trabalhadores que sentiam na pele a frieza e muitas vezes a ineficiência do sistema. E como esse desafio virou de fato uma política pública? Foi um processo. Começou em 2000 como um programa mais focado nos hospitais, o PNH, mas logo perceberam que o problema era maior. Que não adiantava focar só no hospital. Exato. Então, em 2003, ele evolui para a Política Nacional de Humanização, a PNH, ou Humaniza SUS, como é mais conhecida. A ambição se tornou muito maior. Humanizar o sistema inteiro, da atenção básica à alta complexidade. E essa ideia, que começou como um movimento, hoje tem força de lei. Sim, e esse é um ponto que as fontes destacam como uma vitória recente e fundamental. Em 2025, a atenção humanizada foi incorporada à Lei Orgânica da Saúde. O que isso muda? Isso muda o status da conversa. Deixa de ser uma boa prática ou uma recomendação e passa a ser um princípio legal do SUS. É um dever do Estado, não uma opção do gestor de plantão. Consolida décadas de luta em uma linha na lei. Ok. Então a gente já entendeu o porquê da coisa. Agora vamos ao o quê. Se não é só ser gentil, o que é, afinal, a PNH? Uma das fontes tem uma definição que parece simples, mas é poderosa. Qual delas? Diz assim: a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. A chave para mim é essa parte: diferentes sujeitos. Exatamente. A política diz que para a saúde funcionar, você precisa valorizar 3 grupos em pé de igualdade: os usuários, os trabalhadores e os gestores. Ah, então não é só para o paciente. Não, é uma virada de chave, porque rompe com a ideia de que a saúde é feita para o paciente. A PNH diz que ela é feita com o paciente, com o trabalhador e com o gestor. Isso me parece incrivelmente complexo de organizar. Como você faz gestores, médicos, pacientes com interesses às vezes tão diferentes remarem na mesma direção? É uma ótima pergunta.
E a arquitetura da política foi pensada exatamente para responder a isso. Ela não é só uma lista de boas intenções. Ela tem uma estrutura muito clara, com 3 camadas: princípios, diretrizes e dispositivos. Ok, vamos por partes. Pense nos princípios como a filosofia, o porquê de tudo. As diretrizes são um mapa, as estratégias gerais. E os dispositivos são as ferramentas, as ações concretas do dia a dia. Certo, vamos começar pela filosofia, então. Quais são os princípios? As fontes destacam 3 como sendo a espinha dorsal. O primeiro é a transversalidade. A ideia é que a humanização não pode ser um setor, sabe? Uma salinha com cartaz na porta. Uhum. Ela tem que ser como uma corrente de ar que passa por todos os cômodos, da recepção à UTI, da decisão do gestor ao trabalho da equipe de limpeza. Na prática, isso parece um pesadelo logístico. Como se garante que isso aconteça de verdade? A ideia é que isso se dê pela inseparabilidade entre atenção e gestão, que é o segundo princípio. Ele quebra aquela lógica de que quem cuida não gerencia e quem gerencia não entende do cuidado. Faz sentido. A PNH defende que uma decisão sobre comprar um novo equipamento, por exemplo, tem que ser discutida tanto pelo gestor que aprova a verba, quanto pela equipe de enfermagem que vai usar o equipamento. A gestão passa a ser uma ferramenta do cuidado e não o contrário. E o terceiro princípio me parece o mais revolucionário de todos: autonomia e protagonismo. Sem dúvida. Ele propõe fortalecer a capacidade das pessoas de fazerem suas próprias escolhas. Isso vale para o usuário, que deixa de ser alguém que apenas recebe um tratamento e passa a ser corresponsável por ele. E para o trabalhador também. Em vez de só seguir ordens, é sobre distribuir poder. Certo. E descendo um nível para as diretrizes, que são mais práticas, as fontes dão um destaque enorme para uma delas: o acolhimento. Mas elas fazem um esforço enorme para dizer o que ele não é. Sim, porque a palavra foi um pouco banalizada. Muitos pensam, acolhimento é a triagem, só que com um nome mais bonito. A PNH diz que não tem nada a ver com isso. E o que é, então? Acolhimento não é um lugar, não é uma etapa. É definido como uma ação tecnoassistencial. Espera um pouco. Ação tecnoassistencial? Essa expressão soa bem acadêmica. Na prática, para a pessoa que chega no posto de saúde, o que isso significa de diferente? Significa que a escuta do que essa pessoa traz é considerada uma tecnologia tão importante quanto um estetoscópio ou um exame de sangue. Significa que qualquer profissional da equipe, do segurança ao médico, deve estar preparado para fazer uma escuta qualificada do sofrimento de quem chega. Para além da queixa principal. Exatamente. É uma postura, uma ética de cuidado que reorganiza o serviço a partir da necessidade do usuário e não da agenda dos profissionais. Anotei uma frase de uma das fontes que resume isso bem. Acolher é reconhecer o usuário como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. Não é só perguntar o que o senhor sente, mas talvez o que está acontecendo na sua vida que te trouxe aqui hoje. A pergunta muda. Perfeitamente. E essa mudança na pergunta abre a porta para o papel do psicólogo nesse cenário. Ok, tudo isso soa muito focado em processos, em gestão, em escuta. Parece que o psicólogo seria a estrela desse show. Mas as fontes mostram como isso funciona na prática, onde ele se encaixa no dia a dia de uma UBS, por exemplo. Para entender isso, as fontes propõem olhar para o cuidado como um processo de trabalho. É uma lente de análise que divide qualquer trabalho em 3 partes simples: o objeto sobre o qual se trabalha, as ferramentas que se usam e o produto final. Certo. O interessante é aplicar isso à saúde. O objeto não é a doença, mas a pessoa em sofrimento. O produto não é a cura, mas o cuidado. E as ferramentas, os instrumentos, é aí que tudo fica fascinante. E aqui chegamos a um dos insights mais poderosos das fontes, de um autor chamado Emerson Merri. Ele diz que o cuidado em saúde é um trabalho vivo em ato. O que isso significa? Significa que o cuidado não é um produto que se entrega, como um carro saindo da fábrica. É uma performance. Isso. Acontece ao vivo, na interação entre 2 pessoas,
Ou acontece ali naquele encontro, ou simplesmente não acontece. Isso muda tudo. Muda completamente. Porque se o cuidado é um trabalho vivo, as ferramentas mais importantes não são as máquinas. A partir daí, as fontes dividem as tecnologias de cuidado em 3 tipos. Primeiro, as tecnologias duras. Os equipamentos, o tomógrafo, o bisturi. O material físico. Isso. Depois, as leve-duras. Os saberes estruturados, os protocolos clínicos, os manuais, a epidemiologia. E por fim, as tecnologias leves. E é aqui, imagino, que o psicólogo brilha. É o território dele. As tecnologias leves são a comunicação, a escuta, a criação de vínculo, a mediação de conflitos. São as ferramentas que operam no campo da relação. Entendi. Se um cirurgião é mestre da tecnologia dura e um sanitarista é mestre da leve dura, o psicólogo no SUS é, ou deveria ser, o mestre das tecnologias leves. Então, vamos imaginar a cena. Chega uma mãe desesperada na UBS porque o filho adolescente não sai do quarto. O protocolo, a leve dura, talvez mande encaminhar para o CAPS. Certo. Mas a tecnologia leve seria o profissional que para, escuta essa mãe por 20 minutos e percebe que o problema imediato é uma briga familiar, uma questão de violência doméstica e não necessariamente um transtorno psiquiátrico. É essa a diferença. É exatamente essa a diferença. Isso nos leva a uma tensão que as fontes apontam como central. A tensão entre o trabalho prescrito e o trabalho real. O que está no manual e o que acontece na vida. Exato. O trabalho prescrito é o protocolo, o que o manual diz para fazer. O trabalho real é o caos da vida como ela é, que nunca se encaixa perfeitamente no manual. E o psicólogo atua nesse espaço, nessa brecha entre o que deveria ser e o que é. Exato. É no momento em que o protocolo não dá conta, em que a situação do usuário é complexa demais para caber numa caixinha, que o profissional, usando as tecnologias leves, introduz a escuta, o vínculo, a reflexão ética. Interessante. Ele não joga o protocolo fora, mas o utiliza como um guia, sabendo que o cuidado de verdade acontece na singularidade daquele encontro, onde o manual não alcança. Ok, mas um psicólogo com essa sensibilidade, atuando sozinho, não faz milagre. Para esse trabalho vivo funcionar, ele não pode estar isolado. Ele precisa de uma estrutura, de uma rede de apoio. Sem dúvida. É aí que a gente entra na organização prática disso tudo, que as fontes chamam de RAPS. Exatamente. A Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, é a resposta do sistema a essa pergunta. Como damos suporte a um cuidado complexo e em liberdade? A palavra-chave é rede. Certo. A ideia é que ninguém, nem usuário, nem profissional, deve estar sozinho. A RAPS é uma teia de serviços e apoios que se comunicam e se corresponsabilizam pelo cuidado. É a materialização da PNH no campo da saúde mental. E como essa teia se organiza? As fontes mencionam vários componentes. Sim, é um verdadeiro ecossistema. A porta de entrada preferencial é a atenção básica, as unidades básicas de saúde, as UBS. A ideia é que a maior parte dos problemas de saúde mental possa ser cuidada ali mesmo, perto de casa. Com o apoio de equipes de saúde mental, imagino. Isso, com o apoio dessas equipes. Mas e para os casos mais complexos? Aí entra o coração da rede. A atenção psicossocial estratégica. É onde ficam os famosos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Ah, os CAPs. Existem diferentes tipos, para transtornos mentais graves, para usuários de álcool e outras drogas, e um específico para crianças e adolescentes. Eles não são lugares de internação, mas centros de convivência e tratamento diário, que articulam todo o cuidado da pessoa no seu território. A rede também tem que estar preparada para as crises, certo? Sim, e para isso existe o componente de atenção de urgência e emergência. Isso inclui o SAMU, as UPAs e, muito importante, leitos de saúde mental em hospitais gerais. Em hospitais gerais, não em hospitais psiquiátricos. Exato. A lógica é que a pessoa em crise seja cuidada como qualquer outra emergência médica, estabilizada e depois devolvida para o cuidado contínuo no CAPS, e não trancada num hospital psiquiátrico. E talvez a parte mais radical dessa rede, que mostra a ruptura total com o modelo antigo,
seja o que as fontes chamam de estratégias de desinstitucionalização. Com certeza. Esse eixo é a prova de que a reforma psiquiátrica é para valer. Aqui temos os serviços residenciais terapêuticos, que são casas inseridas na comunidade para onde vão pessoas que passaram décadas internadas em manicômios e não têm mais para onde voltar. Nossa! E também programas como o De Volta para Casa, que dá um auxílio financeiro para ajudar na reconstrução da vida social e da autonomia dessas pessoas. Ou seja, a RAPS tenta construir na prática tudo que a PNH defende na teoria. Cuidado em rede, protagonismo do usuário, corresponsabilidade. E, acima de tudo, cuidado em liberdade. Perfeito. A rede é o palco onde o trabalho vivo pode acontecer de forma segura e potente. Então, voltando à nossa pergunta inicial. O que significa humanizar a saúde no Brasil? Depois de toda essa análise, fica claro que é muito mais do que um apelo à bondade individual. Sem dúvida. Humanizar, no contexto do SUS, é uma estratégia política. É um projeto de desconstrução de um modelo de cuidado vertical, autoritário, e de construção de um modelo baseado na partilha de poder, na escuta e no reconhecimento de todos como sujeitos de direitos. E a jornada que a gente fez aqui mostra essa transição de forma muito clara. Sair de um foco na doença e no procedimento para um foco no sujeito e na sua vida. Sair de uma confiança cega na tecnologia dura, na máquina, para a valorização da tecnologia leve, da relação, como principal instrumento de cuidado. Exato. O psicólogo, nesse cenário, deixa de ser um especialista de nicho para se tornar um articulador essencial desse novo jeito de produzir saúde. E tudo isso nos leva a uma provocação final, uma questão que as próprias fontes deixam no ar. Nós vimos que o modelo que orienta tudo isso, biopsicossocial, exige olhar para o sujeito em sua totalidade, incluindo os fatores sociais que o afetam. A moradia, o trabalho, a violência, o preconceito. Sim, o psicólogo na UBS ou no CAPS lida com isso todos os dias. Pois é. A questão que fica então é: se o cuidado humanizado exige olhar para o contexto que adoece as pessoas, qual é o limite da responsabilidade do sistema de saúde e dos seus profissionais? Boa pergunta. Até onde vai a ação de um psicólogo ou de um médico na transformação das condições sociais que geram sofrimento? Onde termina o cuidado e começa a militância por mudança social? É uma fronteira tênue e desconfortável, e é exatamente nela que o trabalho em saúde pública se revela como um ato profundamente político.